Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. No dia de hoje venho falar um bocadinho, vamos basear este episódio já agora, mostro já o livro, daí também o título do podcast ficou em Ideias Sem Centro. Vamos falar um bocadinho sobre o populismo contemporâneo, tanto de esquerda como de direita, porque ele à esquerda também existe, é verdade, parece que não, mas ele à esquerda também existe. E venho falar com o meu convidado de hoje, que é o autor do livro, que estudou filosofia na Católica Portuguesa, na Universidade Católica Portuguesa, na Universidade de Lisboa, na Universidade de Friburgo, na Alemanha, e na Universidade de Coimbra, onde fez o doutoramento e é professor. Professor Alexandre Franco de Sá, muito obrigado, que além destes estudos todos, também tem um nome belíssimo, que é Alexandre também, é verdade. Portanto, muito obrigado por estar aqui comigo. Agradeço o convite. E venho então começar a conversa sobre o livro. E eu gostava de fazer uma pergunta muito específica, até porque temos um amigo em comum, e esse amigo em comum dizia que antes dos 30 anos estavas a traduzir Ernst Junger. Portanto, eu acho que é algo digno de se notar. E eu gostava de perceber de onde é que veio o interesse, tendo em conta que antes dos 30 anos estavas a traduzir um autor que eu próprio nem compreendo sequer em condições, quanto mais traduzir. Não. Como é que eu cheguei ao Junger? Bem, E o interesse nos estudos, e nesta área especificamente? Quer dizer, eu chego ao Junger, creio, se bem me recordo, por causa já do interesse na filosofia do Heidegger. Portanto, é na relação que o Junger tem com o Heidegger que eu creio que comecei a ler os primeiros livros do Junger. Foi por aí, foi por causa disso que eu comecei a ler o Junger, mas o Junger é um autor fascinante, portanto quando se começa a lê-lo, difícil é parar, não é? Não, o estranho não é lê-lo antes dos 30, o estranho é estar a traduzi-lo antes dos 30. Isso veio pelo facto, enfim, quer dizer, era uma coisa que me interessava, era surpreendente. Os textos ensaísticos do Junger, havia sobre as falésias de mármore, havia traduções, quer dizer, o Eimsville, mas não estava traduzido o Trabalhador, que é simplesmente um dos livros mais, quer dizer, é um ensaio fundamental do Junger, enfim, daquela fase, da década de 30, mas é algo que é absolutamente fundamental para conhecer o pensamento do autor. E enfim, quer dizer, era absolutamente insólito não haver uma tradução portuguesa. Portanto, eu sabia alemão, portanto, okay. porque não fazer isso? Foi um belo exercício. Pois, exato. Agora, começando aqui no livro, o Dr. Jaime Nogueira Pinto fez o prefácio e escreve logo na primeira página, e cito: quem é o povo, quem fala em seu nome e qual o seu vínculo de representação. O populismo, por definição, e corrija-me se eu estiver enganado, seria a tentativa, pelo menos, de um líder político a tentar devolver o poder ao povo. Portanto, o povo faça uma elite, não é? E, portanto, Roger Scruton falava muito da noção de nós e na importância de uma definição clara do que é o nós. E eu gostava de perguntar se o populista nos dias de hoje terá dificuldade em devolver o poder ao povo, tendo em conta que o povo pode ser muitas coisas, mas ao mesmo tempo não é nada. Portanto, se não é um conjunto de pessoas identificável, tendo em conta o desenraizamento atual, se não o identificamos, estamos a devolver o poder a quem, exatamente? Quem é o nós? Está muito bem colocada a questão, porque justamente o problema do povo... O que é o povo? O povo, independentemente de se procurar pensar o povo em termos da sua identidade, a grande questão é o povo é um sujeito político, e, portanto, é a representação de um sujeito político, mas esse sujeito político é aqui de certa forma paradoxal, porque desde muito cedo é um coletivo que é tratado no singular. É um termo coletivo e, portanto, o povo materialmente considerado é de facto, como diz, um aglomerado de indivíduos. E, portanto, quando nós falamos de devolver o poder ao povo, pressupomos que o povo é um sujeito que tem uma vontade, por exemplo. A vontade do povo. O mais povo ou menos quis, coesa, o povo decidiu, não é? O povo quer, o povo pensa assim, o povo quer isto, quer aquilo. Mas quando nós perguntamos o que é que o povo quer, eu lembro que há uma definição, uma definição, pode-se dizer assim, do Hegel, nas linhas fundamentais da filosofia do direito, sobre o povo, um pouco a parodiar o Rousseau,
A ideia de vontades geral, não é essa a referência que ele tem, mas no fundo, a certa altura, o Hegel diz nas linhas fundamentais da filosofia do direito o seguinte: o povo é aquela parte do Estado que não sabe o que quer. Mas isto tem a razão de ser, porque justamente o povo, por si mesmo, como é um sujeito que é pensado no singular como um indivíduo, mas é um coletivo, falar na vontade do povo, naquilo que o povo quer, ou no povo como sujeito de poder, é muito problemático, porque o povo só é alguma coisa através de um processo de mediação, não é? Através de um processo representativo. Portanto, nesse sentido, o populismo é um discurso, no seu discurso sobre a identidade do povo, é um discurso que também parte dessa questão da representação. Esta é a grande questão moderna, política moderna, a questão da representação. E nesse sentido nós podemos dizer que o populismo, como ideia central, essa ideia de devolver o poder ao povo, porque é que tem de ser devolvido o poder ao povo? Porque o povo é mal representado. Eu gostava agora de passar aqui à página 79 e precisa falar curiosamente do Rousseau. Uma afirmação de Rousseau que eu achei interessantíssima, em que dizia: afirmar o povo como soberano quer dizer, antes de mais, recusar a soberania que possa ser representada por uma pessoa que se destaque do próprio povo. E daí Rousseau afirma que o povo, sendo soberano, um ser coletivo, só pode ser representado por si mesmo. Portanto, ao contrário do que genericamente se diz, nas democracias representativas, o povo não é verdadeiramente soberano? Se o povo só se pode representar a si, não é? Sim, as democracias representativas constituíram-se um pouco como barreiras à soberania do povo, ou às possíveis derivas violentas e nesse sentido populistas, às possíveis derivas dessa soberania do povo. Quer dizer, essa de certa forma, o conceito de democracia representativa ou democracia liberal consiste numa articulação entre duas tradições políticas, democracia por um lado, liberalismo por outro. Relações essas que têm, claro, estiveram juntas historicamente no derrubo do antigo regime, mas a relação que têm e a relação que sempre tiveram é uma relação tensional, não é uma relação harmoniosa. E daí que houve muitas perspectivas democráticas não liberais e muitas perspectivas liberais não democráticas. Portanto, isso, aliás, é explícito, por exemplo, no século XIX. Perspectivas liberais não democráticas? Não democráticas. Ou seja, o liberalismo no século XIX, por exemplo, vai, desde logo, como eu estava a dizer, por exemplo, quando se constitui a democracia norte-americana, portanto, quando a grande parte do sistema político norte-americano é constituído explicitamente para evitar o problema da democracia direta, não é? Quer dizer, da expressão direta da vontade das massas populares. Quer dizer, há ali uma mediação. E, portanto, isso é a tradição liberal. A tradição liberal tem um problema com a expressão dessa democracia no sentido da expressão direta da vontade popular, manipulável, das classes perigosas, como se chamava nessa altura, e isso leva no século XIX a que haja uma tradição liberal claramente antidemocrática, desde logo recusando, por exemplo, o conceito de soberania popular. Ou seja, e recusando a tradução do conceito de soberania popular na instituição do voto universal. O voto no século XIX passa a ser censitário, não é? Então, e o que é que a tornava liberal? Precisamente a tradição, o princípio da representação parlamentar, o reconhecimento de direitos individuais, direitos fundamentais, portanto, desde logo aquilo que se chamou depois, quando se começa a falar disto em termos de direitos humanos de primeira geração, ou seja, a liberdade de pensar, a liberdade de expressão do próprio pensamento, a liberdade de reunião, a liberdade de associação, portanto, os direitos fundamentais, isso é da tradição liberal, a liberdade de religião, uma coisa muito importante, não é? Da tradição liberal, e depois o princípio fundamental da tradição liberal é a separação de poderes.
Portanto, mas não é o conceito de soberania popular. O conceito de soberania popular não é um conceito liberal, é um conceito democrático. O liberalismo deve-se nas tintas para a ideia de democracia popular. Há democracias e liberais, exatamente. Exatamente. E, portanto, esta questão da relação entre democracia e liberalismo é um tema, curiosamente, muito estudado, mas é um tema que, justamente no discurso político corrente, é muito misturado, é muito mal... Os dois termos são misturados. Completamente usados e de forma equívoca, não é? Nós ganharíamos muito em clarificar esses conceitos e as tradições políticas que estão associadas. As democracias no Ocidente ainda são liberais? De certa forma, o liberalismo tem as costas quentes, não é? O liberalismo quer dizer muita coisa para muita gente. Portanto, nesse sentido, é talvez o termo mais equívoco da filosofia política ou da ciência política atual, é liberalismo, não é? Quer dizer, nem sequer é preciso falar do significado que o termo tem na América do Norte, não é? O liberal quer dizer de esquerda, não é? Sim, sim. Enquanto que para nós, exatamente a ideia de ligada ao liberalismo económico, sobretudo, e, portanto... Agora, isto quer dizer, isto aponta, ou é uma expressão do facto do termo liberal ser justamente, como eu estava a dizer, muito equívoco, querer dizer coisas diferentes para pessoas diferentes. E portanto, dizer que fulano é liberal ou fulano não é liberal é, do meu ponto de vista, insuficiente para caracterizar o seu pensamento. Portanto, é preciso explicar o que é que se quer dizer com isso. Não fugi à pergunta. Não. Eu até porque eu acrescentei uma pergunta pelo caminho. Está ótimo. Mais à frente, na página 88, que escreveste aqui uma coisa que me intrigou um bocadinho. O legislador, e portanto é sobre o contrato social de Rousseau, já agora o contexto. Fiquei um bocadinho intrigado porque não percebi, na verdade. O legislador não se pode confundir com o governante, pois aquele que manda nos homens não deve mandar nas leis e aquele que manda nas leis não deve mandar nos homens. Antes de partir para a pergunta, o que é que, na prática, o que é que isto significa, exatamente? Na prática, isso é uma referência a uma figura, de certa forma, explicável, mas de certa forma enigmática na economia do livro do Contrato Social do Rousseau. Já agora, de memória, livro 2º, capítulo 7º. Está lá a figura do legislador. O que é que a inspiração é o legislador antigo, da antiguidade clássica. O Rousseau é um leitor de Plutarco, e portanto a figura dessa atividade nomotética, como se diz, ou seja, tese, põe-se a lei, não é? O legislador põe a lei e depois retira-se. Ou seja, o legislador não é o governante, é aquele que é de certa forma o que dá a forma política ao Estado, à cidade, não é? Antiga, e depois retira-se. Embora isso não tenha acontecido sempre, quer dizer, Solon, por exemplo, eu não conheço, muitas vezes o legislador vem de fora, é considerado um sábio que vem de fora, a figura do Licurgo. Agora, para Rousseau isso é importante, porquê? Porque, e então, entrando na explicação dessa passagem, para o Rousseau, a ideia é a seguinte: o povo é soberano e não pode ser representado. Só pode ser representado por si mesmo. Isto quer dizer que Rousseau quebra com uma tradição que pensava a soberania ou o povo como sujeito soberano constituído na sua identidade através de um processo representativo. Ou seja, a ideia de povo está associada à ideia de unidade, de um sujeito político unitário, certo? Hobbes, por exemplo, já agora num texto, não no Leviatã, não formula desta forma, num outro texto chamado De Cive, sobre o cidadão, um texto um pouco anterior, ele diz o seguinte: uma coisa é o povo, ou seja, que é um unum quid, que é uma unidade, uma certa unidade, é uma entidade unitária, outra coisa é uma multidão. Pronto. Então, se uma multidão estiver diante do rei, isto é o que Hobbes diz, o rei é o povo diante da multidão. Porquê? Porque o rei
é o mediador pelo qual o povo se constitui como uma unidade política. É no corpo do rei que está a unidade política do povo. E entre a multidão e o povo a distinção é uma questão de coesão, não é? De coesão neste sentido, quer dizer, o povo é representado pelo rei e, portanto, nesse sentido, o povo está no corpo do rei. Sim, sim. Não é? Que Rousseau não acreditava, no caso. Isso vale tanto para uma monarquia, onde há... E estamos a falar no século XVII, na filosofia política do século XVII. Isso vale tanto para uma monarquia, em que temos os súbditos, que são a multidão, e o rei é o povo, como vale para uma república. Ou seja, para uma república representativa, passa a ser exatamente o mesmo esquema. Só que já não chamo de súbditos, à multidão vou chamar cidadãos, não é? São os cidadãos, a multidão são os cidadãos, e quem é que é o povo? O povo é a Assembleia governativa, não é? A Assembleia que governa o povo, é a Assembleia que, nesse sentido, representa o povo, certo? Uma Assembleia de homens, aristocrática, por exemplo, uma Assembleia oligárquica, é sempre uma oligarquia. Quer dizer, mesmo nos regimes parlamentares, nós temos este mesmo esquema. A Assembleia da República, a Assembleia Nacional, representa o povo. O que é que isso quer dizer? Em termos hobbesianos, nos termos em que eu estava a dizer, a Assembleia é o povo. O resto é multidão. Não é? Portanto, a Assembleia, de certa forma, incorpora o próprio povo. E quando eu falo de povo, falo de unidade política. Não é o povo conjunto de indivíduos, não é? Conjunto de indivíduos, uma multidão de indivíduos. Não. É a ideia da unidade política do povo. E essa ideia é transcendente, tem de ser representada para existir. Não é? Portanto, isto é a base do conceito de representação. Portanto, isso já está no absolutismo, isso já está no século XVII, já está, o liberalismo, nesse sentido, não inventou nada. Funciona exatamente com as mesmas categorias. Agora, o que é que o Rousseau traz de novo? O Rousseau diz o seguinte: porque o povo é soberano, a soberania é imanente ao povo, o povo não pode ser representado. E isto é uma quebra dessa tradição. Então, isto implica que o povo tenha de ser constituído como uma unidade política, não através do processo de representação, não através dessa mediação da unidade política pelo corpo do rei, pelo corpo unitário do rei, mas através de uma outra forma. O povo tem de ser formado como uma unidade política, tem de ser constituído como uma unidade política, tem de ser educado como uma unidade política, tem de ser homogeneizado. E quem é que faz isso? O legislador. A figura do legislador entra aqui, é como se fosse uma espécie de criador do povo, de formador do povo. Mas o legislador não seria portanto, o que materializa a vontade e, portanto, depois afasta-se, no caso, não é? Materializa a vontade, ou seja, forma a vontade do povo. Quer dizer, é como se o povo não tivesse uma vontade espontânea de si próprio. E tem um papel da educação também? Tem o papel da educação. Não é por acaso que Rousseau é o primeiro grande autor a falar sobre a educação. A falar sobre a educação neste sentido, quer dizer, o papel da educação. Portanto, havia uma tradição muito importante, não é? Que remontava a Platão, a questão da educação na filosofia política, mas de certa forma, por exemplo, Hobbes não se interessa por educação. Para Hobbes não é o problema de haver várias vontades políticas, não. O rei é o representante, ou o soberano, melhor dizendo, é o representante, seja um rei, seja uma assembleia, cá está. Mas há um representante. E, portanto, se há um representante, é na vontade do representante que está a vontade do povo. Não é? Como aqui não há representação, então, de alguma forma, é preciso como que inculcar no povo uma vontade unitária. E, portanto, é preciso educá-lo. Mas quais é que são as características do legislador? Quem é o legislador? Cá está, o Rousseau não o identifica, mas está ligado à ideia de educação, está ligado à ideia da formação de uma vontade do povo que é o soberano. Portanto, a vontade soberana do povo é mesmo do povo. De alguma forma, o povo tem de ser uma unidade a partir de si próprio. Não é uma unidade representada. E a representação é sempre uma ficção. É sempre teatral. Não é? A vontade, essa unidade, em Rousseau, tem de ser imanente.
Mas eu estava a dizer, isto é importante. Se calhar estou aqui a entrar em detalhes que não valia muito a pena entrar. Eu agradeço. Mas uma coisa é portanto, o soberano, nesse sentido, outra coisa depois é o governante. Ora, o que é o governante? O governo, no entender de Rousseau, é sempre uma emanação do soberano. É um executor, é o poder executivo, portanto, executa a vontade que é a vontade do soberano. E, portanto, nesse sentido, o legislador não pode ser governante. O legislador, de alguma forma, é o criador do povo, como entidade política. E o governante é o executor dessa mesma vontade, da vontade do próprio povo. Portanto, não se pode identificar o legislador com o governante. Eu tinha aqui até mais abaixo, portanto seria na página 259, em que é dito que definir o povo nos termos de uma sociabilidade pré-política implica, como vimos, recusar que ele possa ser constituído nos termos de uma identidade. Segundo esta definição, o povo não resulta de uma identidade política que o constitui, mas é antes o povo e a sociabilidade originária que está na base como condição antecedente de toda a identidade possível. Esta definição parece-me estar em discordância com as práticas ocidentais. Ou seja, o professor prevê sobre um povo que rejeita práticas tão básicas como a aceitação da identidade e a prática da mesma. Porque parece que nos países ocidentais são definidos por quem os governa e a identidade parece flutuante. A ver, a grande questão é, nós estamos a falar aqui de conceitos, grandes conceitos, não é? Vamos falar de representação, de soberania. Ora, um outro conceito fundamental é que o conceito de identidade, não é? E nós, muitas vezes, temos uma abordagem do conceito da identidade a partir, eu vou dizer assim, de uma metafísica equivocada. Vou tentar explicar esta ideia, vou colocar as coisas desta forma. Vamos ver. Se eu falar numa substância qualquer, numa coisa, imagina uma pedra. A pedra é o que é. É o que é na sua identidade. É uma pedra, não é outra, não é madeira, não é... Tem características identificáveis. Há características que a constituem como pedra e essas características são permanentes nela. Ao contrário de outras características, vamos chamar-as acidentais, que mudam. Uma pedra pode ser preta, pode ser branca, pode ser cinzenta, pode ser... Por exemplo, a cor é variável. Mas há características, pensando a partir desta noção, deste modo de ser, que é o da pedra, aquilo que dá identidade à pedra é o que não muda. É o que permanece. É o que a constitui como pedra, de certa forma. Ora, nós não somos pedras. Nós, seres que existimos, nós somos. Portanto, a nossa identidade tem de ser pensada de outra forma. Por exemplo, eu sou um adulto de 52 anos. Já fui uma criança. Já não sou uma criança. Mas a criança, ou seja, o meu passado, nesse sentido, não é algo que em mim tenha passado. Isto é, esse passado de alguma forma está presente em mim, é também presente em mim, constitui-me. Assim como também o meu futuro. Eu sei que vou morrer, sou um ser. Estou a falar, por exemplo, o Heidegger tem um conceito, o ser para a morte. Nós somos ser para a morte. Ser para a morte. Ser para a morte. Ora, eu sou ser para a morte não é pelo facto de ir morrer no futuro. Espero que longínquo. Certo. Não é? Como nós todos. Desculpe dar-lhe a novidade. Sim. Vamos todos morrer dia. Não é, sim. Mas não é o facto de eu morrer um dia que me constitui como ser para a morte. Ou que me constitui como mortal. Eu sou ser para a morte ou mortal, em termos heideggerianos, porque eu sou, de alguma forma, a presença já da minha morte. Eu estou já a viver e a morrer. Portanto, isto implica, portanto, eu não estou morto, então, não sou nenhum fantasma aqui, mas, de alguma forma, eu sou, na minha existência, já a antecipação desse meu destino. A presença da noção de morte. Passado e futuro, em nós, nem o passado passou,
nem o futuro é algo que ainda não é. Eu sou o meu passado, eu sou o meu futuro, eu sou a minha presença. E, portanto, na minha identidade, eu sou uma identidade muito mais complexa que a da pedra. Ora, como é que eu posso caracterizar essa minha identidade? Podemos chamar uma identidade existencial ou uma identidade relacional. Nesse sentido, eu sou muitas coisas. Quer dizer, eu não sou uma identidade fixa. Eu sou uma identidade que tem a ver com a minha história. Para eu dizer quem sou, eu tenho que contar a minha história, não é? Aquilo que eu já fui, que já não sou, mas que me constitui. Eu sou aquele, falando, nasci em 72, se tivesse nascido em 1940, era uma pessoa diferente, não é? E o percurso das suas escolhas faz parte sim, da identidade. Não são características minhas, são eu mesmo. Ou seja, eu sou um ser relacional. E essa noção de identidade é fundamental para nós pensarmos aqui no último capítulo do meu livro, que é o mais original, era no fundo que estava-se a referir a essa passagem. Eu sou, na minha identidade, não uma identidade fixa, permanente, portanto o que está em causa aqui não é o que é que eu sou em contraste com o que é que eu não sou, mas é um complexo relacional em que eu sou muitas coisas e sou uma história. E um povo é uma história. Quer dizer, isto para chegar aqui, isto é que eu chamo o povo do populismo originário, como eu chamei, quer dizer, essa sociabilidade originária tem a ver com isto. O povo é constituído pela sua sociabilidade, pela sua e essa sociabilidade, de alguma forma, é constitutiva. Ele é aquilo. Ou seja, o povo não se relaciona, ele é relação. Ele é um complexo de relações. E à semelhança da pedra, o povo tem características imutáveis de identidade? Do meu ponto de vista, à semelhança da pedra, não. São dois modos de ser sim, ou seja, diferentes. nessa característica específica, não, o povo terá alguma coisa imutável que é parte da sua identidade? De alguma forma, a sua história... Não, imutável não. Ou seja, porquê? Porque o conceito de movimento, nesse sentido, é constitutivo da própria identidade existencial. Portanto, não há uma característica petrificada, quer dizer, não há... Agora, um povo pode sair da sua história. O que nós temos mais... Quer dizer, Portugal é um país, de certa forma, pós-histórico. Ou a Europa, de certa forma, isso é outra... A Europa, aliás, o tema do fim da história. É um tema muito interessante que era um tema da moda. Houve um livro a seguir ao fim da União Soviética, não é? Há um livro, lembro sempre que há um livro que foi um best-seller, o Último Homem, O Fim da História e o Último Homem, do Francis Fukuyama, que sai em 91 e tinha sido um artigo em 89 e depois transforma-se em livro em 91, portanto coincide com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, e basicamente a tese, uma tese dita de forma muito simplificada, mas é a ideia de que, desaparecidos os dois blocos, portanto a União Soviética e o mundo livre, como se chamava, teríamos chegado ao fim da história, portanto só haveria uma única forma política viável e legítima, e portanto estaríamos destinados a ter uma espécie de expansão planetária da democracia liberal, tipo capitalista, e portanto não haveria, a história teria chegado ao fim, não é? Portanto, era a tese do Fukuyama. Provou-se errada? Sim, depois a história regressou logo, não é? Mas resulta precisamente desta noção, quer dizer, não é possível sair da história, ou seja, é possível ter uma espécie de modo de existência pós-histórico, e de certa forma e isso faz aqui um fenómeno um pouco paradoxal, porque são sociedades em que está tudo sempre em movimento, não é? Nada está, parece, o movimento é acelerado ao máximo. Há muitos teóricos também, lembrar do William Scheuermann e outros que
que falam sobre a questão da aceleração, não é? O tempo, a aceleração do tempo social, quer dizer, do tempo histórico e do tempo social. Um mundo cada vez mais acelerado, mas essa aceleração, no fundo, é aquela ideia, é tudo acelerado ao máximo para que tudo fique na mesma, quer dizer, não há história propriamente dita. Porquê é que se sai da história? Porque deixa de haver conflito. Essa é outra. A política é conflitual. E, de certa maneira, a Europa, estamos a cruzar vários temas, estou a gostar muito da conversa, mas estou aqui a saltitar pelos temas, mas a política é feita de conflito. E, a certa altura, uma comunidade política que já não se entende em termos conflituais, já não tenha dialética, aqui é sentido marxista, não há confronto, não há confrontação, de certa forma passa a história no sentido de deixa de ser uma comunidade histórica, fica cristalizada, fica como se fosse, vive numa redoma anistórica. E é de certa forma o que aconteceu à Europa. Uma redoma? Como é que foi? Uma redoma anistórica, sem história, sem contradições. Sim. E era de certa forma a tese do Fukuyama, que não a inventa, que herda essas análises de um teórico francês de origem russa, o Alexandre Kojève, que deu na década de 30 umas lições, enfim, em França, em Paris, toda a gente ouviu, não é? O Sartre, o Merleau-Ponty, não sei o quê, o Lacan, enfim, a Simone de Beauvoir, estava toda a gente lá, não é? Levinas, enfim, tudo. Mas a certa altura, este tema do fim da história, que já é um tema hegeliano, significa, propriamente, não é um cataclismo, não é o fim dos tempos, mas é a introdução de um modo de vida onde a política já não é conflitual, onde já tudo... E, de certa forma, bem, nós transformamos... Qual era o grande... A partir da década de 90, qual era o grande valor político, a grande ideia política subjacente aos pensadores, aos grandes pensadores, no fundo, promovidos pelo cânone, vamos dizer assim, liberal e muitas vezes neoliberal? É uma ideia de consenso. Que é exatamente o contrário de conflito. A política tem a ver com consensos. É por isso, por exemplo, eu digo sempre, porque é que nós estudamos, já viu, nós somos um país onde há 2 anos de filosofia no secundário, não é? Sim. Nos cursos científico-humanísticos, 10º ano. É possível um estudante do ensino secundário português nunca ter ouvido falar em Platão ou Aristóteles, mas já ouviu falar em John Rawls. Porquê? Precisamente porque é, de certa forma, um dos pensadores que é a expressão desta noção, quer dizer, de um mundo político, liberal, cujo valor fundamental, vamos dizer assim, é justamente o consenso, os princípios da justiça, etc. E essa ausência de conflito também está prevista, portanto, nas Constituições, para a manutenção de determinadas forças políticas, sim, eventualmente. Mas as Constituições, o direito, etc. Portanto, o conflito tem de ser regrado, tem de ser pensado, tem de ser de alguma forma articulado. Não pode ser disruptivo. Mas uma coisa é articular o conflito, outra coisa é viver como se não houvesse conflito. E então entramos numa substituição da realidade efetiva pelo normativo. Quer dizer, vivemos como se fosse possível isso. E, de certa forma... E a ausência do conflito também deixará muitas pessoas não representadas, não é? Claro, naturalmente. Então, quer dizer, em França, aquilo que em França se chamou... Este problema... depois as pessoas, há formulações que expressam esse problema. Uma das formulações é precisamente uma formulação francesa que é atribuída muitas vezes ao Alain Benoît, não sei se deriva exatamente dele ou não, que é esta noção de la pensée unique, não é? O pensamento único. Esta transformação no fundo da política numa atividade cuja base é esse pensamento único, não é? É justamente uma expressão desse mundo político organizado no sentido de excluir
a dimensão conflitual da política, que do meu ponto de vista é absolutamente essencial. Aliás, uma das coisas que eu trato neste livro é pensar o populismo como, e aqui não sou nada original, há muita gente que o faz dessa forma, como o regresso dessa dimensão conflitual da política. E nesse sentido, do meu ponto de vista, o populismo é um fenómeno positivo. E com o regresso da dimensão conflitual, ou seja, há a possibilidade de regras de jogo, ou seria a ausência de regras para a permissividade no conflito? Há regras de jogo nesse conflito político? Sim, regras de jogo há sempre, só que as regras não são... Quer dizer, o que é que se quer com regras? Se regras se nós entendermos regras numa perspectiva, por exemplo, inclusive, na perspectiva do paradigma jurídico, quer dizer, vamos definir aqui um conjunto de regras para regrar a realidade, para ordenar. E até para a aceitação de resultados, eventualmente. E, portanto, exatamente, portanto, para fazermos, para ordenarmos uma realidade que, se fosse entregue a si mesma, seria de certa forma caótica. Portanto, de alguma forma, das regras deriva essa ordem. Se pensarmos as regras dessa maneira, eu diria que não, a política não pode ser regrada normativamente. Mas a política tem uma dimensão já de articulação com a ordem. Isto é, vou usar aqui uma formulação de um autor que eu gosto muito, que é o Carl Schmitt, que a certa altura diz isto. Contra o Kelsen e contra os normativistas e contra... Ele diz assim, bem, nenhuma ordem, como é que é? Não é possível quer dizer, a norma não é uma norma jurídica, não é aplicável, não se pode aplicar a uma situação de caos. Certo. Então é preciso uma ordem que seja a condição de possibilidade da aplicação da norma. O José F. Mastre falava disso também nas Constituições. Sim. Portanto, a ordem não é redutível à normatividade. A ordem é condição de possibilidade que haja regras jurídicas, mas ultrapassem muito essa dimensão puramente normativa. A ordem, nesse sentido, é uma ordem concreta, é muito mais... E, portanto, o político está associado não apenas à representação estritamente jurídica da norma jurídica, mas e portanto nesse sentido ultrapassa e portanto nesse sentido a política ou a dimensão conflitual da política está associada a uma dimensão de ordem que não se reduz a regras e a normas que a tentam no fundo regrar a partir de fora dela. Não, há uma ordem imanente na política. Através que envolve o conflito. Da educação também? Portanto, a educação tem o seu papel. Claro que tem o seu papel. A dimensão do reconhecimento, a dimensão da educação. Portanto, há uma dinâmica da política que envolve ordem e envolve conflito. Não são excludentes. Tenho aqui, e agora talvez vamos passar aqui, porque eu as perguntas que as fui fazendo, eu fui saltando de partes do livro, de umas para as outras, à medida que ia lendo, lembrávamos a anotar. E eu tenho aqui, ainda sobre as questões da identidade, parece inevitável falar, e já há alguns pensadores que falam nisso, no mundo pós-liberal, não é? Eu acho que neste momento só precisaríamos de perceber, talvez, o quão fundo é preciso ir-se no regime liberal para haver uma substituição. A pergunta que eu lhe queria fazer nesse aspecto tem a ver com qual é que seria a possibilidade de um regime pós-liberal, o que é que pode vir no pós-liberalismo e se no pós-liberalismo continuará a existir a prevalência da democracia. É uma pergunta curiosa e a resposta honesta é dizer não sei, não sei, mas vou tentar explorar um pouco essas indefinições. Quer dizer, nós de facto já há algum tempo, lembrar daquele livro do Colin Crouch, o Post-Democracy, não é? Que já tem uns anos, de facto nós, e portanto o fenómeno populista de certa forma seria o resultado dessa
dessa confrontação da democracia com as suas próprias limitações, a democracia representativa com as suas próprias limitações, a democracia liberal, não é? Quer dizer, e, portanto, nesse sentido, eu diria que há um modelo da democracia liberal, o tal modelo que se pretendeu consensual, não é? Que de certa forma está muito limitado e de certa forma está cercado por todos os lados. Quer dizer, nós temos os populistas de esquerda, lembrar do Laclau, do Chantal Mouffe, e que tem tradução em movimentos, em partidos políticos, inclusive, Bloco de Esquerda. O que é que distingue os dois, dos de direita e dos de esquerda? Porque aparentemente os de esquerda não existem. Não, eu diria, curiosamente, teoricamente, há teorizado um populismo de esquerda. E eles sabem isso, não é? Quer dizer... Não, quando digo não existem, no espaço mediático parece que não existem, não é? Agora interrompeu-me o raciocínio. Vou à questão, e esta é mais fácil, porque estava a tentar elaborar a questão da pós-democracia. Mas o termo populismo hoje é filtrado mediaticamente e é aplicado como um termo pejorativo, quer dizer, tipo análogo ao fascismo, por exemplo, que é da mesma forma como há uns anos, e agora também, de certa forma, se aplica o termo fascista, não é? Para descredibilizar alguém, quer dizer, como um termo fácil ad hominem para atacar determinadas pessoas ou determinados movimentos. Esse indivíduo é um fascista, ou esse partido é um partido fascista, e aí é um termo cujo significado é vazio, não é? Quer dizer, é uma mera arma de arremesso, não é? E, no fundo, a nossa cultura, cada vez mais mediática e tal, precisa disso. Hoje, o termo populismo assume, no fundo, esse papel. E, portanto, basicamente, nós estamos a temos uma semântica política que usa o termo fascista para caracterizar fenómenos políticos à direita, que têm a ver com a reconstituição de uma certa direita de tradição não liberal, de tradição, enfim, nacional conservadora, vamos chamar assim, e portanto chamamos populismo a isso, e está inventado o termo pejorativo para como uma espécie de arma de arremesso contra isto. Ora, isto não tem nada a ver com uma teoria do populismo, mas há uma teoria do populismo. E, curiosamente, ela é mais elaborada à esquerda do que à direita. Ou seja, há autores muito mais conceituados que usam o termo populismo para expressar aquilo que, enfim, esta autora Chantal Mouffe, que não é uma autora qualquer, é uma filósofa política importante, escreveu várias coisas, mas escreveu um pequeno livro chamado Left Populism há pouco tempo, aliás está traduzido cá, chama-se Por um Populismo de Esquerda, não é? Portanto, o que é que caracteriza o populismo à esquerda? É do meu ponto de vista, é uma determinada concepção do povo. O que é o povo nesta perspectiva do populismo de esquerda? O povo, nesta perspectiva, não é nenhuma identidade política, nem é o resultado de nenhuma sociabilidade, mas é o resultado de um discurso. E esse discurso é um discurso centrado no antagonismo entre duas categorias, povo e elite. Pronto. Portanto, o que é o povo? Ele não é nada de intrínseco, não tem nenhuma identidade intrínseca, mas a sua identidade é precisamente constituída a partir da conflitualidade com a elite. Portanto, não há povo em si mesmo. O povo é aquilo que não é elite. E que também não há elite em si mesma. A elite é aquilo que não é povo. E, portanto, estamos a falar de conceitos meramente formais, não é? Portanto, para o populismo de esquerda, o povo não tem identidade. E não tem nenhuma constituição intrínseca.
Ele é o resultado de uma articulação discursiva centrada nesse antagonismo entre povo e elite. Vou usar uma descrição que ela, Chantal Mouffe, e um outro, o seu marido, já falecido, o Ernesto Laclau, dão num livro chamado Hegemonia e Estratégia Socialista. Eles dizem assim: se eu falar em termos de identidade, do princípio da identidade, o princípio da identidade é prévio ao princípio da diferença. Ou seja, porque A é A, em termos, A conflitua com não A. Ou seja, é porque A é idêntico a A que se contrapõe a não A. Isto é lógica formal, certo? Ou uma identidade real, é porque eu sou do Sporting, e sou, muito convictamente, que conflitua com o Benfica, ou com o Porto, certo? No antagonismo, na relação de antagonismo, passa-se um pouco o contrário. Ou seja, os que estão em contenda não são em si mesmo nada. A sua identidade, o povo identifica-se como povo porque se contrapõe à elite. A elite é elite porque se contrapõe a povo. Portanto, quando há uma relação de antagonismo, a identidade deriva da própria relação de antagonismo. Portanto, o povo, pensado nestes termos, não é nada. Precisa de um discurso que fale das elites e dos poderosos. É um bocadinho triste. Nós não sermos nada, é um bocadinho triste. Não, mas não é nada. Isto é... Então, se não houver conflito entre o povo e a elite, o que é que... Mas há sempre conflito. Porque o povo é o resultado. Se não há conflito, não há povo. Não há povo. Se não há conflito, não há povo. O povo é o resultado desta articulação discursiva. Não é senão isso. O povo não é uma realidade. Não existe em si mesmo. O povo é, repito, uma articulação discursiva. E quem teoriza isto? Esta senhora, a Chantal Mouffe, por exemplo, só para dar um exemplo, e portanto, nesse sentido, o povo é uma construção discursiva. E isso está teorizado. Por exemplo, esta senhora Chantal Mouffe escreveu há uns anos um livro com o Íñigo Errejón. O Íñigo Errejón foi um tipo que foi fundador do Podemos, não é? Com o Pablo Iglesias e tal. Depois saiu, mas continua no mesmo registro, deste populismo de esquerda. E o livro que ele chama-se Construir Pueblo. E não é por acaso que aparece aí o termo construir. É um termo cunhado, é um termo importante. O povo é uma construção para o populismo de esquerda. Claro, este populismo de esquerda, mediaticamente, já não se designa dessa forma. Quer dizer, a Chantal Mouffe não vai... A Chantal Mouffe ainda tenta resgatar o caráter positivo desse termo, populismo. Mas o impacto mediático é tão grande... Porque é pejorativo. Claro, os populistas de esquerda o Bloco de Esquerda não diz de si próprio que é populista, não é? Então o que é que substitui? Não, quer dizer, o termo é usado dentro do combate político como um termo, como uma arma de arremesso. Por isso, o Alexandre disse-me há bocado, parece só há populismo à direita. Porquê é que parece só há populismo à direita? Porque é um termo que mediaticamente se usa para afrontar a direita. Esta direita, que não é uma direita liberal, que é uma direita que emerge agora neste registro nacional conservador, é o termo que é usado justamente para descredibilizar ou para deslegitimar, é um termo deslegitimante destes movimentos políticos. Portanto, mas curiosamente, o tratamento filosófico do termo populismo hoje é muito mais forte à esquerda do que à direita. Nós temos uma elaboração filosófica do populismo de esquerda com estes autores, o Laclau, Chantal Mouffe, depois há quem o rejeite em nome de um socialismo revolucionário clássico, porque estes autores chamam-se pós-marxistas, não é? Sei lá, um Zizek, enfim, os grandes autores, alguns vivos, não é? Mas clássicos
desta esquerda radical, não é? Estes autores integram este termo populismo. Agora, não no discurso mediático, não é? Não. Neste sentido, parece-me que podemos pensar, eu tento aqui no livro pensar, o que é o sentido do populismo à direita. E é para identificar esse populismo à direita que eu tentei pensar uma identidade do povo, não como uma identidade substancial, a identidade da pedra, como dizia há bocado, mas uma identidade relacional, quer dizer, uma identidade que é feita a partir, ou que surge a partir dessa sociabilidade, ou dessa constituição de um povo, podemos dizer em termos clássicos, mais como um povo histórico, não é? Um povo que se constitui, quando eu digo um povo histórico, é um povo que tem uma relação com a história que não é de adjetivo. A história não, esse povo não está na história, esse povo é a história, não é? E por isso é que eu dizia, de certa forma, Portugal, vamos pensar, Portugal ou é a sua história ou não é. E o problema é que hoje Portugal, de certa forma, não é. Não é porque é uma identidade pós-histórica, não é? Quer dizer, é uma identidade, é um mero estar presente aí, não é? É uma mera presença. Quer dizer, Portugal não tem, se tentarmos pensar o que é o Portugal em termos de futuro, o que é que nós temos destinados a ser? Quer dizer, o que é que nós estamos, o que é que nós somos em termos de projeto? Eu creio que se fizesse essa pergunta aos nossos dirigentes políticos, quer dizer, tirando o servir bicas no Algarve aos franceses e ingleses que nos visitam, temos muito pouca ideia do que é que Portugal pode ser em termos de futuro. Quer dizer, e falam de Portugal como uma espécie de startup, ou de empresa, ou de a marca Portugal. Quer dizer, tudo isto é perfeitamente anistórico. Não é? Quer dizer, vende-se Portugal como quem vende uma marca de camisas ou de outra coisa qualquer. Quer dizer, Portugal não é uma marca, nem é Portugal é uma coisa diferente, é história. Não é? Eu perguntava agora, e para não interromper outra vez, da parte da pós-democracia liberal, o que é que se ainda existiria a prevalência da democracia o que é que poderá surgir? Pois, não sei o que é que poderá surgir. Agora, de facto, começa a haver debates interessantes sobre, neste contexto em que há um discurso que já tem 20 anos, no fundo. Este livro que eu citei há pouco, do Colin Crouch, se não estou em erro, se não posso estar em erro, tem 20 anos. Este livro chamado Post-Democracy. E é um livro, no fundo, em que diz, bem, isto vai mal, e a culpa não é do populismo que se devizinha. Quer dizer, não é, muitas vezes há este discurso na esfera mediática, e tal, a culpa é do Trump, ou do Bolsonaro, ou dos populistas. Não, o populismo, de certa forma, é uma expressão do estado a que chegamos, em termos de democracia. Reação. É uma reação, muitas vezes até saudável, mas é uma expressão dessa mesma situação. É uma consequência, não é uma causa. Muitas vezes ataca-se o populismo como uma causa da crise da democracia. Isso é óbvio que não é assim. O populismo não causou uma crise da democracia. O populismo é uma expressão dessa mesma crise. Mas dizia eu que, em termos de pós-democracia, o que é que podemos, leituras que podemos assim gizar? É muito curioso. Há uma coincidência de, por um lado, estes autores de esquerda radical, no caso, mais uma vez, a Chantal Mouffe é aqui um caso paradigmático, porque ela tem imenso cuidado de dizer assim, eu não quero uma alternativa ao sistema liberal, da democracia liberal. Ou seja, ela não é uma defensora revolucionária ou que defende uma revolta anarquista contra esta democracia liberal, ou não quer pensar, isso é explícito nela, não quer pensar uma alternativa ao sistema. O que ela diz é que é preciso distinguir entre aquilo que é o sistema político da democracia liberal e um sistema social que, no entender dela, é completamente
ou foi completamente conquistado pelo neoliberalismo e, portanto, ela diz que temos de mudar, depois vai buscar naturalmente o Gramsci, etc., temos de mudar a cultura neoliberal sem afrontar o sistema político. Portanto, ela tem este cuidado. De certa forma, eu creio que isso marcou muito os partidos e movimentos deste populismo de esquerda, que no fundo são partidos que têm então aqui um equilíbrio entre uma espécie de contracultura, não é? Quer dizer, aquela imagem das ovelhas brancas e depois a ovelha negra, que era, lembro que era uma imagem que já vinha do PSR e que passou para o Bloco de Esquerda, a ovelha negra, mas por outro lado completamente integrado dentro do próprio sistema político. Porquê? Porque justamente é legitimado e, portanto, o que é que está pronto a discutir, não é? Sobre os outros, sobre os outros populistas, o populismo de direita, se são ou não são normalizáveis, não é? É sempre assim muito mesmo, curioso. A imprensa, assim e isso conquista a imprensa. Por exemplo, ninguém na imprensa discute se está a normalizar o Bloco de Esquerda, se está a normalizar o Chega. Atribui a si mesmo a autoridade de normalização. Claro, quer dizer, naturalmente, eles são a referência, pode julgar, não é? Se são ou não normalizadas. Quer dizer, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, no tempo da geringonça, a discutir, não é? Se determinados cavalheiros eram ou não civilizáveis e integráveis dentro do sistema político. É um pouco insólito, não é? Com a história que esses partidos têm. Isso por um lado. Por outro lado, começa a haver alguns intelectuais liberais. Eu, por exemplo, há tempos não, foi este ano, dei um curso em que, lá em Coimbra, temas de filosofia política, em que trago autores de tendências muito diferentes, não é? E um deles, isso deu-me particular prazer trabalhar só para citar um exemplo, um tipo que é no fundo um libertário, explicitamente contra a democracia. Portanto, ele acha que o livro chama-se Against Democracy, é um livro que foi traduzido já em Portugal em 2017, chamado Contra a Democracia. Agora passa por publicidade, um livro chamado Jason Brennan, que é professor em Georgetown, acho eu que é em Georgetown, em que ele escreve, ele acha que tem argumentos, é um filósofo analítico típico, portanto não vai, até uma outra maneira de fazer filosofia, não é uma tradição muito diferente da que é um bocado simplificar fazer essa diferença, mas aqui é verdade, o tipo de argumentação e de exposição é diferente de outros autores que eu trabalhei nesse curso. Portanto, havia ali, até por parte dos alunos, uma certa dificuldade de articular discursos que não se encaixavam uns nos outros e referências que não se encaixavam umas nas outras. Mas o Jason Brennan defende abertamente que a democracia é um sistema muito bom se comparado com outros, por exemplo, com o totalitarismo ou com ditaduras e autoritarismos de vários tipos, mas que há melhores. E, portanto, ele acha... Sugere algum? Ele defende uma restrição do exercício de direitos políticos. Ou seja, o que é que ele quer dizer com não ser democrata? Ele diz a democracia, nós pensamos a democracia ao nível da nacionalidade, quer dizer, as democracias que nós conhecemos são democracias nacionais, não é? São Estados nacionais que são democracias. E em que é que se traduz o serem democracias? Na universalidade do direito de voto. Que no fundo é sempre ficcional, porque há sempre gente que fica de fora, não é? Quer dizer, os inimputáveis, as crianças, e podemos discutir como é que vem a maioridade, etc. Mas, de certa forma, tirando esses casos, uma democracia é caracterizada, é uma forma de a caracterizar como uma identificação do exercício de direitos políticos com a nacionalidade. Quer dizer, eu sou cidadão português, portanto tenho os direitos políticos, na democracia portuguesa tenho os direitos políticos que são inerentes a essa condição. E para o Jason Brennan não devia ser assim, ou seja, os direitos políticos deviam ser conquistados. Conquistados no sentido de não serem atribuídos à nascença,
Portanto, há direitos, nós teríamos direitos, vários direitos, aqueles direitos de liberdade de expressão, liberdade de opinião, etc, 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 mas os direitos políticos não, por exemplo, no entender dele, ele acha que tem bons argumentos, não vou agora estar a desenvolver isso, para defender que não deveríamos ter direitos políticos à partida. Deveríamos fazer, por exemplo, um sistema de testes em que nos qualificaríamos para podermos votar, por exemplo. Porque e, portanto, nesse sentido, a democracia é um mau sistema para ele. No sentido em que pede um outro sistema, que ele chama epistocracia, foi nesta linha platónica, um governo de sábios, quer dizer que... E portanto, isto para dizer, era aqui que eu queria chegar, nós estamos numa época política muito interessante, porque estamos numa situação em que começamos a pensar alternativas, não alternativas em termos de revoluções, mas de facto aquela perspectiva com a qual eu cresci, não é? Quer dizer, eu fui adolescente nos anos 80 e, portanto, nos anos 90 e, portanto, aquela ideia de estar, no fundo, tudo é consensual, portanto, não há alternativas, era outra, há um pensamento único, o Tina, não é? There is no alternative, não? Esse mundo da política reduzida ou mitigada pelo consenso está definitivamente ultrapassada. Nós estamos a abrir um mundo onde, de certa forma, está tudo em questão. E isso é giro, isso é interessante. Obrigado. Queria só fazer mais e estas duas perguntas são pessoais, já não têm nada a ver com o livro. É o meu momento Carlos Daniel, portanto faço a todos os convidados. Queria perguntar ao professor como é que se vê daqui a 5, 10 anos e como é que gostava de ser lembrado. Eu acho que qualquer formado em filosofia gostava de responder à segunda pergunta. Como é que eu me vejo daqui a 5, 10 anos? Vejo-me... Eu fui pai tarde, portanto, tenho 52 anos, tenho crianças muito... Tenho um filho de 8 anos e uma filha de 3, portanto, isso que significa que eu tenho que ter uma vida estável durante os próximos 5, 10 anos e, portanto, vejo-me nos próximos 10 anos, gostava de ter mais tempo, sobretudo para ler o que me apetece e não estar tão envolvido em atividades administrativas na universidade, mas isso toca a todos, portanto, mas não me consigo ver daqui a 5, 10 anos a ter uma vida muito diferente daquela que tenho. Oxalá, se Deus quiser, consiga manter-me assim. Como é que gostava de ser lembrado? Gostava de ser lembrado como uma pessoa que não sei, não tenho a pretensão de vir a ser lembrado, honestamente, por muitas gerações. Penso que gostava de ser lembrado de ter feito um trabalho honesto e interessante e estimulante, enriquecedor para que as pessoas possam... Eu sou fascinado por filosofia, particularmente filosofia política. Acho que é curioso, deixa-me dizer assim, a política... Há um texto de Platão, o Protágoras, em que a certa altura, não interessa, é contado um mito de Prometeu e tal, e Zeus, a certa altura, o fogo começa a criar conflitos e tal, e Zeus intervém para que os homens não se extingam, e então atribui 2 coisas aos homens: a justiça, de quê, e o pudor. E a política vive muito de pudor dessa... A filosofia não. A filosofia é despodurada. E então eu gostava que, se há interesse numa obra filosófica, eu suscitar essa discussão sem pudor, sem muitas vezes a política é avessa a isso, não é? Quer dizer, é muito de melindres, é muito de irritações, tem muita dificuldade, por mais que nós digamos que somos abertos, tem muita dificuldade em lidar com o diferente, com o escandaloso, com o insólito, E eu gostava de produzir uma obra que suscitasse essa... Não vou conseguir, mas que suscitasse essa discussão despoderada. Obrigado.
por é este que agradeço. Eu vou deixar, sei que o professor escreve para semanalmente, não é? Escreve para um jornal. Eu já li artigos seus, não sei se escreve com alguma frequência. Não, com alguma frequência, até com menos frequência do que semanalmente. Não é escrevo. semanal, não, ok. Não. Qual é que é o. É para onde? Escrevo na imprensa, tenho escrito no Observador. Isto para dizer às pessoas onde é que podem encontrar o seu trabalho. Digitando o meu nome podem... Okay. Não, para deixar os links, na descrição. Não, eu não tenho colaborado regularmente na imprensa. Okay. Tenho alguns convites, estamos a falar sobre isso, mas tenho alguns o que eu tenho publicado até agora tem sido um Observador, em termos de imprensa. Ok. O livro do qual eu tirei quando eu estava a dizer as páginas era o livro. Obrigado por este bocadinho. Obrigado também à crítica que nos forneceu este espaço. Já agora tem aqui por trás de mim, vou tirar uma revista, se calhar para mostrar também. Vocês já viram? Já conhecem a crítica, provavelmente. Essa é a primeira. Pronto. Passem no site, eu deixo também o link. Portanto, este é o símbolo, tem aqui o símbolo da Crítica 21. É uma revista cultural, de certa forma, que traz autores que não são tão lidos, alguns deles que nem estão traduzidos em Portugal. Por exemplo, falámos há pouco do José T. Master, acho que não tem nada traduzido em português. Já investiguei, não tem. Portanto, passem no site, eu vou deixar o link na descrição. Façam a vossa adesão também. Agora já tem, porque com cada número da revista surge um livro, não é? E portanto há um livro do Demestre que foi traduzido e que saiu associado, não me recordo qual foi o número. É sobre as Constituições. Sim, não me recordo qual foi o número a que foi associado, portanto agora para a publicidade. Acho que foi este. Sim, tem, portanto, a Crítica 21 lida com a Biblioteca Fundamental, portanto, que é da parte das traduções. E tem autores de direita, de várias direitas, que não estão traduzidos nas livrarias normais e, portanto, passem por lá. Deixo os links na descrição. Os links que o professor me der também deixo, se tiver alguns que para as pessoas o seguirem. Obrigado por ter estado aqui comigo e obrigado a vocês por terem estado aqui connosco. E por agora é tudo. Vão ter as minhas redes sociais também na descrição e nunca se esqueçam, questionem tudo. Até à próxima.